Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre um sonho que eu tive hoje muito estranho, bem tenebroso. Tô até rouca, nossa, eu acordei faz pouco tempo, mas quero contar tudo aqui pra vocês. Então, eu tive um sonho que eu trabalhava num RH e, e daí, assim, trabalhava com várias pessoas e tal, né? Só que aí depois essas pessoas se transformaram em zumbis. Muito bizarro. Daí, quando terminava o expediente, a gente ia para um alojamento, onde a gente dormia. Então, a gente dormia e depois ia trabalhar. Era muito estranho. Uma coisa muito estranha, muito cabulosa. Tinha um lobisomem, tinha um rapaz que ele virava uma caveira à noite, quando ficava à noite. Era muito bizarro, muito bizarro. Aí teve uma hora que a moça falou pra mim assim, Michele, por que você tá abraçada com esse braço de gente morta? E eu tava mesmo abraçada com um braço gelado. Muito estranho. E aí teve um momento que a gente tava trabalhando e a minha chefe veio com um documento que a gente tinha que ler porque era uma nova normativa que ela tava aplicando, né? E aí ela começou a zombar da gente, porque a gente não sabia dessa nova normativa. Que estranho, né? E daí eu comecei a discutir com ela, porque eu falei assim, você não pode zombar da gente porque a gente não sabe dessa nova normativa. Nem todo mundo sabe de tudo. E aí por isso que eu vim aqui gravar pra vocês, porque assim, a maioria dos chefes, eles causam estresse nos funcionários por causa disso. Esse sonho me fez lembrar de várias situações com vários chefes que eu tive de abuso emocional, abuso moral, que eles fazem conosco, porque eles acham que a gente tem que saber de tudo. E não é bem assim. Não é bem assim. Não se submetam a esse tipo de situação. Não aceitem esse tipo de situação. Porque ninguém nasce sabendo de nada. Todos nós viemos a este mundo sem conhecimento. Por isso que a gente vai para a escola. Para que serve a escola? A escola que a gente faz lá. Prezinho, primeira a oitava série, depois o colegial, que antigamente era a divisão, era assim, né? Agora é ensino fundamental e ensino médio. A escola nada mais é para te formar como um estudante. Ela te forma como um estudante. Então, você aprende a estudar. Você sai para a vida, depois que você sai da escola, você sai para a vida como um estudante, um aprendiz para a vida. Então, você aprende a estudar. E aí você vai para uma faculdade para formar uma profissão. Ou seja, a faculdade te ensina a aprender uma profissão, certo? E aí, o empregador quer que você chegue pronto, quer que você chegue com visões de futuro e quer que você faça o serviço de 4 pessoas. Não, tá errado. Os empregadores precisam mudar a sua visão a respeito do mundo e das pessoas. Então, não se submetam a essas situações, por mais que você esteja necessitado. Converse com o seu chefe, em particular, obviamente, você não vai expor seu chefe, não se rebaixa ao nível dele, né? Chama ele de canto, chama ele numa sala e fala, ó, chefe, o que você está fazendo comigo é um abuso moral, não é legal isso. Eu tô aqui para trabalhar, eu tenho conhecimento, eu tenho estudo e eu estou me esforçando para isso. Qual é o seu objetivo? O que você espera de mim? Aí ele vai falar o que ele espera de você. E daí você fala, olha, para eu alcançar isso, eu preciso disso e preciso de tempo. X tempo. 1 semana, 2 semanas, 1 mês, sei lá. Fala para ele. E tenta entrar num acordo. Tudo se conversa. Tudo se resolve na conversa. Muito interessante, né? Sonhar sobre isso.
lembrar dessas situações a qual eu vivi. Teve essa última empresa que eu trabalhei que na entrevista eles falaram assim, olha, eu vi que você já trabalhou com tal ferramenta, você tem uma grande parte da sua experiência sobre essa ferramenta. Eu falei, sim, ótimo, porque a gente precisa disso aqui. Eu falei, ah, legal. Só que quando chegou lá, falou, não, a gente precisa disso, mais disso, mais disso, mais aquilo, mais isso, mais aquilo outro, isso, e aquilo outro. Uma lista gigantesca de exigências. E aí eu falei, ué, mas já não estava pronto, já não era o suficiente? Ué, e agora? Que é muito mais do que eu era necessária? Então fiquem espertos, viu? Fiquem espertos nessas contratações novas, nas exigências dos empregadores, até mesmo nos freelancers, nos PJ, porque sim, eles falam uma coisa e depois pedem outra. Cuidado. Ó, clica aqui para seguir, clica aqui no coraçãozinho para dar uma curtida. Faz um comentário pra gente conversar sobre esse assunto, que é um assunto muito importante. Coloca seu caso, coloca a sua situação, coloca a sua experiência de vida pra gente poder conversar a respeito. E envia esse vídeo para algum amigo que tá passando essa situação pra gente poder conversar também. Quem sabe a gente consegue ajudar um ao outro, né? A sair de alguma situação de risco. Porque muita gente que passa por isso fica, com problema mental, sabe? Fica com uma depressão, fica com uma ansiedade, acaba indo pro remédio, acaba indo pra terapia. Vamos nos ajudar? Um beijo, ótimo dia pra vocês.